Olá pessoal, seja bem-vindo e hoje eu vou tratar o tema As Duas Testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse, onde algumas pessoas acham que podem ser dois dos três personagens, Enoque, Moisés ou Elias. Evidentemente que eu estou trabalhando com uma interpretação literal e futurista do Apocalipse. Respeito quem interpreta de outra forma, mas, se você interpreta de outra forma, quiser assistir esse vídeo até o final, analise um pouco, faça a sua escolha. Você tem a opção de continuar no mesmo pensamento que você tem, ou talvez de mudar, né? Capítulo 11 de Apocalipse tem algumas informações importantes para nós aqui que eu gostaria de ler. No versículo 3 está escrito: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco." Bom, de forma literal e futurista, eu interpreto que do capítulo 6 até o capítulo 18 de Apocalipse são eventos da grande tribulação de 7 anos, que virá sobre a terra, narrada, profetizada por Daniel no capítulo 9, dos versículos 24 a 27, sendo a última semana profética da sua profecia para se realizar para os judeus e para Jerusalém. Veja que as duas testemunhas estarão durante 1260 dias, e isso significa 3 anos e meio. O Apocalipse muitas vezes data esse período de 3 anos e meio, falando de 1260 dias, falando de 42 meses, ou mesmo falando tempos e metade de um tempo, que dá 3 anos e meio. Vou falar de novo: tempo, que seria um tempo, né? Depois tempos, aí são dois, né? Dobrando o primeiro tempo, e depois metade de um tempo, que dá 3 anos e meio. Apocalipse tem esse tipo de linguagem. Vestidos de pano de saco é porque eles estarão ali com uma palavra de exortação. Versículo 4 diz assim, ó: "Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra." Elas são então testemunhas que estão diante do Deus da terra, duas oliveiras, né? Testemunha tem que ser alguém que viu o fato ocorrer, né? A gente pensa num tribunal dos dias de hoje, imagine aí um homicídio, uma testemunha que viu o que aconteceu é fundamental, ela é chamada de testemunha justamente porque ela viu. E essas duas oliveiras nós podemos encontrá-las no livro de Zacarias, que eu gostaria de ler para nós aqui. O livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: "E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, meu Senhor, o que é isto?" A gente lê todo o capítulo, mas a gente vai para o versículo 11, que está escrito assim: "Falei mais e disse-lhe, que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro?" Ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, senhor meu. Então ele disse, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, a gente voltando, eu entendo que esse capítulo de Zacarias está falando para nós a respeito da situação dessas duas testemunhas que estão diante do castiçal de Deus, vendo tudo aquilo que Deus fará. Voltando para o texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 5, está escrito, "E se alguém lhes quiser fazer mal a essas duas testemunhas, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem." Assim como eu, as pessoas que interpretam o Apocalipse de forma literal e futurista, pegam esse versículo 6, aonde a palavra diz a respeito de fenômenos sobrenaturais,
que ocorreram na vida do profeta Elias, quando ele profetizou que não choveria em Israel, e não choveu durante mais de 3 anos, e depois da profecia, do momento em que Moisés fere o rio Nilo com a vara e ele é transformado em sangue, bom, para que o povo pudesse sair da escravidão do Egito. Então as pessoas pegam dizendo que as duas testemunhas são Elias e Moisés. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5, está escrito: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Bom, Elias veio mesmo, conforme está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 17 em diante. E ele foi levado aos céus por Deus em vida, ele não experimentou a morte. É lícito Elias vir como segunda testemunha, porque ele ainda não experimentou a morte. Ele foi levado por uma carruagem no capítulo 1º, 2º de 2 Reis. É só você conferir o texto. Bom, ele vai voltar antes do grande e terrível dia do Senhor? Então essa é a volta de Cristo, né? Então provavelmente ele será um desses personagens, uma dessas testemunhas que profetizará durante 3 anos e meio aqui na terra. Agora, a outra, as pessoas dizem, alguns dizem que é Moisés, porém a Bíblia é muito clara em dizer para nós que Moisés morreu. E em Judas, versículo 9, está dizendo que até Satanás e o arcanjo Miguel disputaram pelo corpo de Moisés. Se Moisés for a segunda testemunha, ele vai estar em vida novamente aqui no período da grande tribulação. E conforme o texto bíblico diz, elas morrerão em praça pública. Veja aqui o que está escrito, olha, versículo 7. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meios, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se alegrarão sobre eles, e se regozijarão e mandarão presentes uns aos outros. Porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Veja isso, o versículo 10 está dizendo que haverá uma espécie de um segundo Natal, né? Pela morte das 2 testemunhas que exortavam toda a população mundial a voltarem para Deus e saírem do sistema do anticristo, as pessoas darão presente umas às outras. E o versículo 11 está escrito: e depois daqueles 3 dias e meio, olha que maravilhoso, sobrenatural, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz dos céus que lhe dizia: sobe para cá. E subiram ao céu. Em uma nuvem os seus inimigos os viram. Ou seja, as 2 testemunhas morrem em praça pública e depois, pelo poder do Espírito Santo, ressuscitarão, lógico, com o corpo glorificado, assim como os que já morreram em Cristo, segundo a 1 Tessalonicenses 4, 14 a 18, e subirão aos céus, visto por muitos. Haverá um grande terremoto em Jerusalém, conforme o texto, um pouquinho mais adiante, e muitos se converterão ao Senhor nesse momento. Bom, se Moisés for uma das 2 testemunhas, ele morrerá pela segunda vez. Então, eu descarto Moisés e acrescentaria Enoque, que está presente no capítulo 5, versículo 22, que ao andar com Deus, Deus o levou para ele. Mas como encaixar Enoque naquela profecia, né, do versículo 6, ao qual são homens que fecharam os céus, homens que transformaram o rio em sangue? Bom, na verdade, Elias e Moisés foram instrumentos na mão de Deus. Quem operou isso foi o próprio Deus, pelo poder do Espírito Santo. E esse é um poder sobrenatural que Deus pode operar por qualquer pessoa. Quando isso ocorrer, quando se narra, está narrando que essas pessoas terão o poder do Espírito Santo sobre elas para fazerem milagres, aos quais elas farão aqui na terra. O texto só está dizendo isso para nós, para que nós possamos entender que essas 2 testemunhas operarão milagres vindos da parte de Deus pelo Espírito Santo. Então, ou seja, para mim, conforme está escrito em Hebreus 9, 27,
Ao homem é dado morrer uma vez só, e depois disso vir o juízo. Na Bíblia, quem não experimentou a morte foram Enoque e Elias. E por conta disso eu creio que no episódio das duas testemunhas do capítulo 11 do livro de Apocalipse, elas experimentarão naqueles 7 anos e meio de grande tribulação, e conforme o texto é na primeira metade. Bom, duas questões que são colocadas aqui a respeito da ressurreição de Lázaro em João 11, tá? Porque muitas pessoas aplicam isso a Moisés. Mas Lázaro teve o cancelamento da sua morte de forma sobrenatural pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo. É como se Lázaro tivesse recebido um desfibrilador e a condição de morte dele fosse anulada, é tanto que ele experimenta o ressuscitamento ali com o mesmo corpo. Se esse corpo tinha cicatrizes, elas continuaram, se tinham rugas, continuaram. Ele já estava deteriorado pelo tempo e assim continuou. A ressurreição, quando acontece, é nós tomarmos posse de um corpo totalmente glorificado. Evidentemente que João 11 mostra o ressuscitamento de Lázaro e não mostra novamente o momento da sua morte, porque a primeira foi cancelada. No caso das duas testemunhas, não é cancelada. Ele só recebe o poder da ressurreição de Cristo para poderem subir aos céus com corpos glorificados, aos quais Enoque nem Elias tem esse corpo glorificado até os dias de hoje, porque eles sobem aos céus não com corpo glorificado, o qual é um outro mistério. Eu entendo que somente a alma e o espírito deles sobem aos céus. O corpo jamais poderia entrar, porque na natureza de Adão ninguém entra nos céus. Tem que ser na natureza de Cristo, tem que ser vestido de Cristo, num corpo agora no aspecto glorioso. E a pergunta é, então onde está o corpo de Enoque e de Elias? Mistério de Deus. Nos céus, com certeza que não. E glorificado antes de Cristo não poderia acontecer, porque Cristo é as primícias dos que dormem, né? E o primogênito dos mortos. Eu tenho certeza, creio, que esse vídeo está te ajudando. Vou gravar um próximo para falar do Monte da Transfiguração, onde Moisés aparece ali, antes da ressurreição de Cristo. Enoque e Elias é lícito estarem nos céus, suas almas e espíritos. Mas e Moisés? Porque antes de Cristo, não era para o céu que as almas iam, e sim para o seio de Abraão. Agora em Cristo, todos que morrem vão para o céu, para o terceiro céu, para o paraíso, para um lugar de descanso já na presença de Deus. E nós vamos entender no vídeo do Monte da Transfiguração para onde foi, por que Moisés aparece naquele monte, sua alma e espírito antes de Cristo ter ressuscitado. Espero que tenha te ajudado. Essa é uma forma que eu interpreto o Apocalipse, como eu disse aqui, respeito quem pensa diferente. Jesus, a pedra angular. A sã doutrina é a nossa regra de fé. Aqui trabalhei hoje com uma profecia futura, com uma profecia escatológica. Por isso que há interpretações diferentes. O importante é nós sabermos que nós temos lugar nos céus, na Nova Jerusalém, na presença de Deus, porque o nosso nome, para aquele que sujeitou a Cristo, arrependeu de seus pecados e converteu, está escrito no livro da vida eterna. Deus abençoe cada um de vocês.